E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso podcast. E hoje, minha gente, a gente recebe um homem que atravessou décadas construindo grandes e potenciais encontros no cenário da música brasileira. Músico, diretor, produtor cultural, diretor artístico, compositor, articulador, pai. Este homem esteve ao lado de grandes artistas, criou casas de show, criou livros, foi autor de peças teatrais, produziu discos, montou shows, abriu espaços para que as novas gerações encontrassem as próprias vozes. Nós vamos conhecer aqui e agora o homem por trás de tantos talentos. Seja muito bem-vindo, Guga Streuter. Obrigado. O nosso Homem Maravilha de hoje, o nosso convidado. Obrigada, Guga. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Para começar, Guga, diante da tua trajetória, de toda a tua história, a gente quer te perguntar o seguinte: quem é o Guga Streuter quando ninguém precisa dele? E o que pouca gente conhece desse Guga? Uma pergunta assim, me perguntaram uma coisa parecida esses dias, eu me autodefini como uma viúva do Pelé. Conte mais sobre além isso. de música, eu gosto muito de futebol, e o Pelé, para mim, é quase um orixá. Eu tenho uma camisa dele do lado da minha cama. No mais, assim, eu gosto do mundo da música. Assim, eu me formei em psicologia, na verdade. Eu queria ser psicólogo e, tocando com os amigos, eu me voltei para a música e, dentro da música, eu fui construindo um espectro maior, assim. Tocando, compondo, criando casa de show, mas sempre relacionado a esse universo. Mas o que eu sou, acho que cabe aos outros dizer, não a mim. Tá certo. Guga, você nasceu em São Paulo, né? Sim. Cresceu ali em Perdizes, no Pacaembu, numa família com dois irmãos que também seguiram caminhos artísticos, Exatamente. né? O Rodolfo e o Napão. Sim. Um músico e o outro ator. Olha. O que existia naquela casa que permitiu que vocês três encontrassem a arte? E eu queria que também você falasse sobre a querida Zuma, sua mãe. Olha, meu pai era um homem muito pragmático, um advogado, empresarial, assim, muito bem sucedido, e minha mãe sempre desempenhou lá na família, desde que nós nascemos, o famoso trabalho de prendas domésticas. Mas depois a gente começou a aprender que minha mãe foi cantora lá na década de 1930, quando ela era uma cantora mirim de rádio. Então, assim, mais recentemente, agora eu recebi um livro que tem a ver com a história da família, que um tio meu escreveu, que eu não sabia que existia, e tem realmente alguns músicos na família. Mas a atmosfera em casa não era exatamente musical. Quem abriu as portas, na verdade, eu acho que foi uma atmosfera mais hippie que eu e meus irmãos vivemos na adolescência. Pós-hippie, na verdade, né? Mas, assim, a gente fez o colégio Equipe, que tinha uma coisa bastante forte ligada à política e às artes. E o meu irmão mais velho desbravou sendo um músico instrumental, e a gente começou a conviver nesse ambiente. Foi assim que eu atribuo muito mais a essa possibilidade, a isso que aconteceu, do que alguma genealogia. Mas é muito interessante a genealogia também. Agora eu estou vendo que tem bisavó. Tá descobrindo. Tem DNA aí, né, Guga? Esse Tem DNA aí tá repercutindo nas outras gerações, né? Ela tá lá, né? Justamente há pouquíssimo tempo, no aniversário da minha mãe, que já estava com 90x anos, veio uma tia velha também, e falou do livro. Mais idosa. E falou do livro, e aí ela me deu o livro. Ai, que e aí bacana. que eu comecei a entender, não sei, aliás, o livro chama-se, acho que é Viagem no Sangue, e é uma coisa interessante. Que lindo, bacana, Viagem no Sangue, que bonito. É do
Carlos Alberto Lemos, que era um famoso arquiteto, que Aham. era meu tio, que era parceiro do Niemeyer, e faleceu agora, aos 98 anos, e um cara brilhante. Então, agora que eu comecei a ver, mas na verdade eu nunca liguei muito para as questões de família, assim. Não sei por quê. Mas você comentou aqui pra gente já que teu pai, então, era advogado, né? Sim, E que você chegou a entrar na USP em Direito. eu fiz 2 anos de direito. Você chegou a fazer 2 anos? Fiz. Tinha alguma expectativa da tua família em relação ao teu futuro profissional ou a dos teus irmãos também? Eu acho que sim. Sim? Principalmente Mas- financeiramente, você Mas diria? muito suave. Quer Suave. dizer, era um ambiente liberal. Tá. Mas no momento em que eu revelei o desejo de ir para esse mundo jurídico, evidentemente minha mãe e meu pai gostaram, porque ia ter entre nós, um menos maluco. Não, e tinha muito aquela coisa de seguir uma profissão que Uma não. cartilha do pai, da Não, e que família. não Ah, tivesse, sim. não oferecesse tanto risco, não é? Exatamente. As coisas mais protocolares, mais profissões mais legítimas, né? Eu De imagino. uma geração anterior à minha, basicamente existia só médico, engenheiro e advogado. Né? Advogado, exatamente. Você tinha que escolher uma das 3, né? De alguma maneira, mas aí eu cursei, mas não me identifiquei. Eu acho que é uma carreira que pode ser maravilhosa, inclusive por causa do amplo espectro de atuação que você pode Sim, ter. exato, o direito Você é bem pode amplo. estar desde o direito ambiental até direitos autorais, você pode fazer penal, você pode fazer... Só não se identificava com a tua natureza humana, né? Mas é só isso, não é que, exatamente, não se Lógico. encaixou, né? Claro. Não é. Uhum. Guga, você me contou uma coisa, e eu sei disso, uma coisa bem interessante, né? Que você sempre amou a música, mas você não se visualizava músico. Você acha que você escolheu a música ou a música te escolheu? Eu acho que eu fui por um caminho mais fácil, porque eu tocava por prazer, eu gostava muito de ouvir música, comecei a tocar música quando eu já estava na faculdade. Então não foi aquela coisa de início precoce. Mas teus pais te colocaram em alguma escola de música para aprender algum instrumento durante a Não, infância? Não. não, É mas em autodidata. não, mas em Autodidata. casa tinha um professor de piano Tá. que dava aula ali, né, para a galerinha, e ele ia em casa também, eu comecei a mexer, Uhum. mas não tive uma educação formal assim. E aí, tocando com amigos, eu acho que teve um momento estratégico aí na segunda metade dos anos 80, em que as gravadoras fizeram realmente. Primeiro, as gravadoras foi quando chegou o big business das majors, que a gente chama das grandes gravadoras, que chegou a Warner, a Sony, chegaram no Brasil mesmo, a Polygram, que depois virou Universal, com seus departamentos de marketing, não sei o quê, e fizeram um grande investimento no Brasil e começou a convidar bandas jovens. Então você tocava já com os teus Eu amigos, mas tocava... você já ainda estava no direito ou não? O que eu queria... Não, aí eu já estava, assim, eu fiz direito 2 anos, aí não gostei, fui para psicologia na PUC, que eu realmente me encontrei. Eu não tinha mais ansiedade profissional, que é uma coisa pesada. Se tem Claro. meninas... Não, de jovens, 17 anos, 16, A tem que gente escolher não o que tem vai maturidade fazer. emocional para decidir o que vai e ao mesmo ser. tempo tem uma pressão interna, né? Que Isso. o que eu vou Claro, eu já fazer tô da com que vida? idade, o que eu vou fazer? Já tinha feito 2 anos de direito, aí você foi para psicologia. Mas a minha pergunta é, em que momento você, dentro de você, mesmo fazendo depois a psicologia, você resolveu ser um músico profissional e abrir mão de um futuro que parecia um pouco mais seguro, Estável, né? né? Estável. Mas aí, por isso que eu falo que momento teve essa decisão? minha opção foi pelo caminho mais fácil, na medida em que a gente tinha um grupo de colegas de escola que a gente tocava, eu fiz uma banda chamada Sossega Leão, Sossega Leão, adorei. que era uma mistura bem louca. Os cantores eram o Paulo Miklos e o Nando Reis dos Titãs, o percussionista, que depois entraram os Titãs, O Escova. o Escova, que era o líder do grupo, que era o Escova e Máfia, Adorei. doidão, Sim. o André Jung, que foi baterista dos Titãs, depois ele virou baterista do Ira, era uma banda de escola, e tinha o Tuba, depois virou guitarrista da Marisa Monte. Então, assim, tinha essa banda, e depois
a gente fez um quinteto de jazz, que chamava Nouvelle Cuisine, que teve uma explosão muito rápida. Saiu da casa da minha mãe, que era na sala de estar que a gente tocava, para uma gravadora, sabe? Assim, foi um salto muito rápido. E aí, rapidamente, tinha ali show, gravação, viagem para o Rio de Janeiro, viagem não sei para onde, participação de... Não, vocês saíram do anonimato pleno da sala de estar da casa para o mundo, né? Parece que a vida acabou escolhendo, né? Não foi nem você que fez assim, a partir de amanhã eu vou ser músico profissional. Não, a coisa foi acontecendo. Foi acontecendo. E eu não me envergonho de dizer que eu aprendi a tocar errando na frente do público. Claro. Eu não estava pronto. Ô, Guga, assim, e aí você já tocava... musicalmente, eu estava ainda bem cru. Então a gente foi errando e foi essa opção que no primeiro momento é a coisa bacana, mais simples, como na vida de todos nós. Depois tem o segundo momento, em que a sua escolha tem os dois lados. Tem o lado que é fácil e tem o lado que não é fácil. E aí a gente tem que arcar com isso também. A gente é responsável por nós mesmos. Exato, né? Pelas nossas escolhas também, pelas nossas escolhas. Guga, nessa época você já tocava bateria e vibrafone. Sim. Né? E no Nouvelle Cuisine especificamente, que foi esse boom para o mundo, né? Onde o mundo conheceu vocês como artistas, o teu instrumento era o vibrafone? Era os dois. Os dois, bateria e vibrafone. Eu botava no palco os dois, aí tocava um pro outro, um pro outro, um pro outro. E aí depois eu fui abandonando a bateria e ninguém me falou, mas eu estava tocando mal demais. A bateria? Ah, não acredito nisso. Aí, assim, sabe aquilo que eu falei, daí a gente foi aprendendo a tocar na frente do público? Sim. Aí eu vi que mas era melhor chamar um baterista. Ninguém interno tava isso que você fala? Não tinha nenhum feedback interno? Não, eu senti que, assim, tinha... eu tocava bateria, aí a gente começa a andar com músicos. Aí você vai ver o baterista do outro grupo. Você falou, opa! Guga, mas se estavam fazendo sucesso, gente, né? Ai, eu super de acordo, Roberta. Guga, em algum momento, quando você viu que essa transição foi acontecendo de forma natural e quando você se viu músico, sim. Em algum momento você ainda teve algum receio de viver de música? Olha, eu sempre me culpei bastante, talvez por uma característica geracional, que hoje eu acho que já mudou muito. Naquele momento, que era final dos anos 80 e começo dos anos 90, os artistas optavam por algumas disciplinas mais específicas. Então, assim, os músicos, a minha geração de músicos, se espelhava assim, na parte instrumental, no Hermeto, no Egberto e nos caras do jazz americano. Então, era esse o caminho. Você tinha que tocar. Era quase como uma cartilha, né? Você tinha que tocar. Vários amigos meus viraram pintores, mas eram pintores. Eles não eram performers e cozinheiros ou videomakers. Então, assim, a opção era muito... restrita. Era muito direcionada. Como uma cartilha mesmo, né? O passo a passo de quem... Exato. A minha personalidade é mais, assim, de fazer várias coisas. Então, esse era um motivo grande de sofrimento, porque o não aprofundamento, estar fazendo uma coisa e fazer outra, para mim, me soava internamente, não pressão externa, como uma... algo superficial, talvez? Exatamente, como uma incapacidade de realizar alguma coisa. E depois que a coisa foi... a gente sempre lidando com novos talentos, e aí começou, poxa, esse cara é arquiteto e é músico e ele faz um camarão à provençal, que ou todo seja, mundo ele vai dá na conta casa de dele. tudo. Todas as possibilidades, multitasking. E aí tem o outro que é videomaker e é yogi e canta pra cacete. Aí você parou de sofrer? Diminuiu muito, porque eu falei, não, agora eu tô vendo que eu não sou assim tão ET. Tão ET. Não ET no bom sentido. Eu já me senti ET também. Porque, Confesso. assim, poxa,
E ninguém está certo, ninguém está errado. Acho que as Lógico. personalidades humanas são completamente... A gente tem E eu toda acredito muito que variação. nós tenhamos várias habilidades, né? Não apenas uma, né? E que Depende da pessoa. Não, assim, que dentro do nosso escopo, dentro que seja convergente, a gente pode trabalhar dentro de uma gama ainda de trabalhos Mas não é dentro todo do mundo que próprio... consegue. Sim. Eu acho que é isso que o Guga traz um pouco, né? Eu acho que não é todo mundo que consegue executar com uma certa Maestria, excelência tudo, sim. uma série de Verdade. lados. E ao mesmo né? tempo, o cara que se dedica a uma coisa só, ele vira muito bom naquilo. Claro. Exato. Então, assim, o saxofonista que tocava comigo, ele estudava o dia inteiro. Eu ia comentar Especialista. isso. Era insuportável. Um pianista era que não Guga? senta, Era né? o Felipe Lamolha, Aham. e depois são caras que tocam o dia inteiro. Não, pianista que não senta 8 horas no piano. E assim, eu não ia pedir pro cara. Sim. Agora, botou ele para tocar saxofone, é um absurdo que ele tocava. Claro. Então, aí você começa a combinar. Poxa, ele toca, mas eu consigo usar o que eu sei fazer para Uhum. montar um grupo que ele vai, Claro. solar na hora certa e ele vai acontecer. E assim, a ideia da gente somar as compatibilidades Exato. é uma coisa que transcende a música. Sim. Mas a música é a música. Falando sobre isso, Guga, o que esses primeiros encontros musicais te ensinaram sobre as pessoas? Eu comecei a pesquisar e a ver a potência da música. Fui também, da minha maneira informal, entrar um pouquinho no ramo da neurociência, da antropologia, Que eu adoro. para entender por que a música ela tem um poder. Uhum. E ela tem. Se a gente for pensar em termos neodarwinistas, que é uma coisa que está muito em sim. voga, né? Se a música, se você vai fazer uma pesquisa antropológica lá de pelo menos 30, 40 mil anos, você já vê os instrumentos lá. Então, antes que não ficou resíduo de material de instrumento, mas você tinha voz, você tinha instrumentos de madeira que desapareceram. Ou seja, mas há 40 mil anos, sei lá, está comprovado que existe música. Se a música não fosse algo importante, ela, dentro da economia, da competição, da evolução, ela teria desaparecido. Não, eu tinha um professor de violão, desculpa, quando eu tinha 13 anos, que ele falava assim pra gente: assiste um filme, uma novela e tira o som, tira a música, tira a trilha sonora, pra você ver que insuportável que é. Ele falava. Mas mais do que isso, na verdade, você começa a ver as atribuições da música como um poder, são diversos poderes. Tem um livro que chama esqueci o nome do autor, mas é O Mundo em 6 Canções, que ele fala de 6 funções da música. Então, por exemplo, fala assim, território. Você canta o hino nacional, Sim. aí você chega no estádio de futebol, tem os caras do Corinthians cantando uma música, e os caras do Palmeiras cantando outra. Então, você tem uma demarcação. Você tem a passagem de informação. A informação, por exemplo, se você for ver Por curiosidade, comprei o livro do Alcorão, estava lendo lá para curtir, aí eu botei no YouTube, assim, Alcorão. Eu queria ficar olhando as palavras e também vendo ali, né? E ele é todo cantado. Então, ele é uma grande oração cantada. Então, a memorização, ela é muito importante, a música faz. E se você vê assim, a motricidade, né? Essas brincadeiras que as meninas fazem, aquele Nossa, a gente fazia coca. Lembra, Roberta, da tua época? A gente fazia nossa. O trem maluco. Nunca mais eu vou repetir aquilo na mas vida. isso é altamente complexo. Total. Isso é um desenvolvimento do corpo e você tem um sentido de unidade. Por exemplo, se você for numa passeata e de repente vem a polícia lá, vem a polícia de choque. Eles vêm com aquele escudo. O escudo e com o cacetete eles batem. Às vezes são 10 policiais e aqui tem 1000. Que é o símbolo de E eles vêm de ataque. e vêm andando, e isso quem
quem fazia já é o Império Romano Exato. lá. Os terceiros toques do teatro, né? Os três sinais antes do teatro eram como na época do... Uma estaca. Ou seja, estaca. demonstra uma É. coesão de grupo Uhum. que é... Então, a música realmente ela não daria para o mundo, para o ser humano, Existe como sem nós, música. não daria. Sou Porque super de seria acordo. disciplinar. Inclusive, a música romântica atribui-se se a gente, grosso modo, entender que a preservação da espécie, a reprodução é uma das prioridades do indivíduo, da manutenção da espécie, que fala do Uhum. amor entre pessoas e que você daria a própria vida, Uhum. que aquele amor é mais importante que a sua própria existência. Não, e o poder da música também, eu acho que muito atrelado, agora a gente sabe, a neurociência traz isso belíssimamente, né? Tabela de Hawkins, né? Em que esse brilhante físico quântico mostrou para o mundo que era possível medir emoção e sentimento, né? Por hertz. E como a gente sabe do Fabuloso, poder né? da música para transmutar esse tipo de sentimento. Quer dizer, se você está vibrando num lugar de ódio, de estresse, etc., ou de angústia, enfim, a música entra ali como um transformador imediato dessas ondas, né? Do nosso pulsar, Sim. da nossa parte eletromagnética, Uhum. né? Então, E a música não vai acabar enquanto o ser humano existir. exato. Não, eu torço para que sim, eu torço para que nunca acabe mesmo. E, Guga, em algum momento qual momento, né, você percebeu que além de tocar o instrumento, você era bom em realizar? Bom, o meu instrumento é um instrumento exótico, que é o Uhum. vibrafone. Vibrafone, que a bateria você desistiu lá atrás. E a gente tem um grupo de vibrafonistas e uma vez por mês se encontra em casa. Quantos são no Brasil, Guga? Olha, 70. Conta para o nosso público exatamente olha o que que é um número vibracionista. pequeno. Olha que Super. número Tá, pequeno. é o seguinte, Explica aqui pra o gente. vibrafone é um instrumento que você toca com as baquetas e tem umas teclas de metal, tá? Uhum. Se a tecla, as crianças brincam com um parecido pequenininho. Quando é de madeira, chama-se xilofone, porque o sim, xilo é a claro. palavra Uhum. grega para madeira. Madeira. Sim. Mas é o mesmo instrumento. Marimba, xilofone, vibrafone, esse instrumento é um instrumento recente, é um instrumento do século XX, que todo músico de concerto, percussionista, aprende. Uhum. Porque o percussionista da sinfônica, ele aprende os tambores Uhum. e aprende também os vibrafones. Então, tem bastante gente hoje, cada vez mais, que toca muito bem os instrumentos sinfônicos. Aí não são 70, aí são, digamos, 1000 no Brasil. Mesmo assim, pouquíssimos. No Brasil, exato. Uhum. E quem faz disso a música popular é menos gente. Então, eu percebi que para eu trabalhar, ninguém ia me chamar. Uhum. O telefone não ia tocar. Você precisava ir lá bater numa porta, né? Conheço tanto isso. Conhecemos, né? Aí eu falei, bom, Uhum. assim, eu não estou culpando ninguém, a culpa é minha, que eu escolhi um negócio e não faz falta. Não faz falta. Então eu comecei a chamar pessoas, aí Criar espaços para onde a música pudesse exatamente. Aí acontecer. os grupos, alguns shows deram errados, deram certo. Que deram certo, deram bastante certo, aí começou a lotar os lugares, aí fiquei amigo dos donos dos lugares, comecei a montar lugar. Aí você começou a encaminhar, né? Uhum. Então eu participei de pelo menos 7, 8 grandes investimentos na área de entretenimento, sempre voltado para a música. Você se considera mais músico que empreendedor? Ou o empreendedor encontrou a sua linguagem musical, Guga? Agora eu sou menos empreendedor, quer dizer, depois da pandemia que eu quebrei, não fui só eu que quebrei, os meus negócios, eu parei de fazer casa noturna. Mas eu fiz por isso por 30 anos, né? Eu quero te interromper um minuto para levar para casa, para quem nos ouve e assiste, algumas coisas que são bastante divisores de água, assim, nessa potência, né, que o Guga realizou. O Guga teve algumas casas noturnas, né? Um centro cultural belíssimo ali, Rio Verde, não é? Estúdio SP. Conheço. E agora é o Rocambole.
Uhum. Isso, grazie a Dio, enfim, sempre lugares, o Blém Blém. E eu participei de um movimento muito ativamente, que eu acho que o Guga, durante décadas, eu posso dizer isso porque eu estava lá vendo isso acontecer, que movimentava São Paulo, que era o Bar Avenida. Para a Às Avenida. quartas-feiras, a banda idealizada por ele, em que ele também era o band leader, a Uhum. Heartbreakers, Uhum. reunia pelo menos 1.000 pessoas toda quarta-feira. Caramba, 1.000 pessoas? Sempre. Por isso que eu falei, algumas coisas deram certo, outras não. Por que Isso deu eu tô te certo? falando durante 7, 10 anos. É. Era muito louco, porque um dia tava lá a Liza Minelli, no outro dia o Caetano, no outro dia o não sei quem. 1.000 pessoas. E aí um cara lá, pessoas. um ladrão entrou num prédio lá, subiu num apartamento, matou a família, matou o pai, ele foi roubar um cara, pegou um rapaz que estava entrando no prédio no carro, entrou, subiu e matou o pai do cara para roubar. Aí a polícia pegou ele, ele falou que ele ia quarta-feira na avenida. Então você vê como... Manchete. Olha A manchete do olha onde a jornal. coisa foi, né? Estou falando como era, não era só, era assim, tudo. Era Olha o tudo, comentário. era um mega evento, era apoteótico, assim. E uma coisa difícil de acontecer, a gente sabe bem, né? Eu tenho outros tantos amigos músicos, mas a gente sabe bem que pouquíssimos projetos agregam, né? Fazem tanta gente participar por tanto tempo. Não era uma Nossa. coisa de um ano, de alguns meses, era uma coisa que durou, sei lá, 9, 10 anos. Nesse movimento artístico. Não, manter isso de pé por tanto tempo, com essa qualidade e continuar com essa audiência é simplesmente incrível, né? Guga, você tem consciência de quantas carreiras passaram pelas estruturas que você ajudou a criar? Várias. Porque assim, São Paulo ainda é o lugar que todo mundo vem. Um celeiro, digamos assim. Olha, É o cérebro, né? na Costuma minha dizer que São banda, Paulo é o na cérebro do banda que eu Brasil. toco, a gente fez até uma música brincando sobre isso. Assim, o pianista é cubano, o baixista é chileno, o percussionista é baiano, o outro é pernambucano. Tem 2 caras que vieram de Minas. Sensacional. Eu vim de São Paulo e tem um cara que é de São Bernardo. Então, assim, São Paulo é isso. Então, todo mundo vem para cá. Uhum. Por quê? Porque é isso. Em qualquer lugar do mundo, um músico, um artista, ele precisa de uma cidade grande para viver. Exato. Um grande centro, Um né? grande centro. E é Uhum. aqui que tudo acontece, Claro. de fato, Aí, né? e o que a gente fez? Aqui em São Paulo ainda tem uma coisa maravilhosa, que é a Rede Sesc. Uhum. A Rede Sesc, Ainda persiste, né? exatamente, que tem 30 A e tantos... resistência Mas Resistência se você artística. sair de São Paulo, não tem Sesc nas outras unidades, nos outros estados, mas não é que nem São Paulo. Não é com esse poder, né, de... Mas assim, onde o artista vai se apresentar? O artista muito famoso tem condição de fazer uma arena, tem condição de fazer um palco muito grande. O artista pequeno, Uhum. ele vai trilhar o caminho da noite, muitas vezes, é bar, não sei o quê. Exato. Então, o que a gente sempre fez foi fazer o meio campo ali. Lugares que para 300, 500 pessoas, até 1.000, que assim, era uma alternativa ao Sesc, entendeu? Então o cara começava, estava ali, também tinha, dentro do nosso espaço, tinha um barzinho pequenininho para pequenas atividades. Então foi natural que os talentos que passaram, que evoluíram na cidade de São Paulo, passassem por lá. Então assim, a Vanessa da Mata estava lá, totalmente, assim, nem cantava ainda, Chico César, o pessoal todo lá do Simoninha, o pessoal... Jairzinho. É que o artista Luciano precisa do Mello. palco, né? É, E você criou isso, essa possibilidade de estrutura. E você percebeu, nessas casas que você fazia os shows, a fidelidade do público? Eu digo porque você está falando do Sesc, e o Sesc é um local em que eu percebo que tem uma fidelidade a qualquer evento artístico, né? Música, teatro. Não importa, às vezes você já confia na curadoria do Sesc, é isso que eu quero dizer, já tem um Sim. público fiel. Você sentiu isso nas casas que você desenvolveu? ela é mais difícil.
Mais difícil? Porque Assim, um público fiel que vá assistir aos shows, independente de quem tá lá. Ou... a noite, ela é muito volúvel, tá? Meu sócio sempre falava isso. Quem se acha que é o rei da noite tá ferrado. Volúvel. Porque ele é naquele momento. Uhum. Mas, assim, as gerações vão se sucedendo, né? A pessoa tá ali... os ciclos econômicos mudam, Exato. os modismos O mudam. modus operandi da sociedade muda. Exatamente. Então, não é o SESC, ele tem um orçamento de alguns bilhões. Então, ele tem a possibilidade de oferecer aquela qualidade maravilhosa de programação, mas também de cachê. Você recebe cachê, você tem som, você tem luz. Então é fácil fazer uma boa curadoria, O SESC é o melhor mundo. O SESC é o melhor mundo. E já quem trabalha no setor privado, aí a varinha de pescar é diferente. É muita atenção e sorte. Porque às vezes tudo que você pensou dá errado e o que você nunca imaginou dá certo. O Graziadil era um restaurante, não tinha música. Com uma cozinha belíssima, italiana. Aí um dia um cara pediu para tocar lá, e aí começou a encher de músico. Aí virou a receita 10% do restaurante e 90% da música. O Blém Blém que a gente fez era para ser uma casa de música latina. Uhum. Só que a noite black que deu certo e muito certo, e no domingo era É surpreendente, né? Então, aí era o Fala Mansa que tocava lá antes de estourar, sabe? Então, é isso, é um mundo à parte, né? Mas que a gente tem que tá sempre muito atento e não se deixar seduzir pelo momento. Sim. Por isso que é bom ter sócio velho. Hoje eu sou velho. Muito velho. Mas antes eu era assim, tinha meus sócios velhos que não saíam de casa. Ai, Eu e meus amigos eram os caras que estavam em todas. Né? Estavam em todas, girando. Agora eu sou o cara que pouco sai de casa. E eles estão... Mas que já tem o know-how, bagagem, isso aí. E tudo isso para segurar esses novos que estão fora. Né? Guga, na tua carreira tem uma coisa que é muito interessante e para nós interessa muito, né? Que é a tua construção com mulheres, né? Cantoras, compositoras, instrumentistas, intérpretes, mulheres. Mulheres que você já produziu, que você já acompanhou, que você já ajudou a colocar no palco, já construiu repertório, já produziu artisticamente, enfim. E mulheres que você enxergou antes que qualquer pessoa enxergasse como artista, como cantora. Você tem ideia de quantas mulheres já tiveram suas vozes amplificadas pelo seu trabalho? A gente precisa ver, contar mesmo. Mas, uma pequena digressão, isso é um fenômeno muito recente. Uhum. A gente agora está conversando, lá em casa a gente faz uma coisa que chama Sarau Brasilis. Que é ótimo. Aliás, a gente vai mostrar para vocês aí, no sábado, a gente vai mostrar para vocês um trecho de um vídeo que eu fiz com o Guga lá em dia de Sarau Brasilis, para vocês entenderem um pouco o que é o projeto. Como vai acontecer novamente? Vai. Quando? Amanhã. Amanhã? É que amanhã, quando vai no ar, não é amanhã. É por isso que eu não falei. Mas dia 21 vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, como a coisa cresceu muito, o Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, adotou o Sarau e a gente vai fazer uma experiência que vai ser lá. E amanhã é no Centro Cultural? Centro Cultural São Paulo. Então, nós vamos, né? Não é isso? Vai ter homenagem ao Wildon. Erga suas mãos para o céu. Que maravilhoso. E aí a gente vai homenageá-lo. Bom, mas assim, a última pessoa que a gente recebeu foi a cantora Cláudia, que teve muito sucesso nos anos 60, 70, uma super cantora. Inclusive na fase da Elis. Olha! E aí, a gente conversando sobre a vida dela, e é o seguinte, ela compunha, mas ela não podia falar que era ela.
havia o preconceito contra a mulher A mulher compositora. compositora. Era tão grande que ela tinha que assinar com pseudônimo. Isso há quantos anos? 60? Década de 60, Caramba, 70. outro dia, né? Outro dia. 60, Outro 70. dia. Aí me disseram que isso se passou também com a dona Ivone Lara. Então, Uhum. assim, isso eu não sei, precisa checar. Mas a Cláudia, sim. A Cláudia tinha que botar um nome falso, porque isso não era aceito. Porque era um demérito ou era uma coisa que era por ser impraticada, não era aceita? Ou era um demérito? É, se devia ser ruim para vender. Porque quem proibia isso eram os produtores e as Os gravadoras. homens do poder da música. Então a gente está falando ainda de machismo estrutural, Sim. não é? Sim. Isso era muito presente na música. Agora, hoje a gente vê uma inversão. Era aí que você estava. Tem até uma inversão. Uhum. Tem várias conquistas. E, assim, tá vendo, sei lá, o Hobsbawm, né, o historiador? Aí ele fala assim, século XX, que é o século... A grande revolução que deu certo, a Revolução das Mulheres. Uhum. E era um grande historiador. Uhum. Então, assim, teve a Revolução Social Comunista, Socialista Uhum. na Rússia, teve a descoberta do átomo, teve a descoberta do DNA, mas ele, assim, a que deu certo, ele acha que realmente foi a mulher que conseguiu, assim, grosso modo, universidade Uhum. e trabalho. Isso aconteceu, em princípio, na classe mais alta, mas isso se democratizou. Uhum. Então, teve esse movimento elitista e que depois ele se espalhou Se por toda a pulverizou. sociedade e que realmente provocou uma mudança, né? E hoje é o contrário. Hoje, assim, sempre, toda banda tem que... A gente procura, quer ter mulheres tocando e tem já uma história da voz feminina dentro da música brasileira, né? Isso já tem algumas décadas. Então, você tinha as rainhas do rádio, que provocavam grande comoção, isso na década de 1950. As cantoras competiam com seus fã-clubes para saber quem era a grande cantora, e era uma loucura. E aí depois a gente tem uma linha evolutiva que vem lá desde Maísa... Marlene, Uhum. Maísa, Dirceu Batista, Elza Soares, Elis Regina, Gal Costa, Marisa Monte. Então, é uma linhagem que casa muito bem com o caráter da música brasileira. Então, é natural que muitas dessas pessoas... eu tenho me aproximado dessas pessoas e a gente está sempre gravando e sempre lançando Mas você falando aqui de mulheres, de artistas, cantoras, compositoras, por que você acha ainda que algumas mulheres muito talentosas ainda precisam de alguém dizendo eu tô te vendo? Bom, E o que eu vou emendar uma Uhum. pergunta. O que você, como empresário, diretor artístico, produtor, enxerga nessa mulher antes que todo mundo perceba? olha, a gente trabalha com música. E música tem alguns parâmetros. Uhum. Então, tem afinação, tem ritmo, tem presença cênica, são muitos fatores. Agora, o mais importante é ter algum conflito a ser revelado, algo a ser dito, né? Porque assim, Exemplifique para quem nos ouve. ok, a qualidade assiste. musical, você pode ter uma grande cantora de jingle. Você diz uma marca, você diz uma autenticidade, Exatamente, assim, tudo um que diferencial, que canta bem O tecnicamente. Borogodó. Isso. O Borogodó. Não, o Borogodó... Uma identidade artística, vai. A identidade artística. Uhum. E a identidade artística, na verdade, ela traz uma discussão. Uhum. Sim. Né? Então, se você tem, indo bem para o estereótipo, você tem uma cantora super LGBT, Uhum. então ela tem uma representatividade de uma batalha, de Uma bandeira. uma bandeira. E isso você tem em todas as questões. Ou seja, primeiro, a pessoa tem que ter uma verdade interna. É muito interessante isso, porque
por exemplo, a música americana, eu estava conversando isso com um grande produtor americano, eles não ligam muito para a verdade interna. Uhum. Na verdade, assim, ela, assim, a pessoa não pode desafinar nunca. Você nunca vai É muito ver. mais técnica do que É. biológica a coisa. E Ou aqui você pessoal. tem vários cantores e cantoras que não afinam, mas tem Mas tem uma entrega que é outra, né? Exatamente. E o público, em geral, Se identifica. não se deixa enganar por quem não tem gosta do que está verdade. fazendo. Exatamente. É muito Tá ali louco. protocolar, né? Não Tá tem fazendo, como, é não tem protocolo. como. Eu também acho. Essa é a Tô primeira cantando coisa, que nem assinando. a primeira coisa que a gente faz, assim, inclusive eu faço muitos trabalhos Uhum. de encomenda, como eu vou fazer agora. Aí eu chamo o cantor ou a cantora e falo assim, você escolhe as músicas, eu tô junto, mas não adianta falar assim, canta isso aqui. Exato, porque Vai cantar. mas vai ser uma coisa Mas fake, né? Produzida. Total, não parte de você, do teu Tipo propósito, cozinho da em tua. fábrica, né? E, na verdade, alma. assim, é isso que a gente tem que entender, que a pessoa está trazendo essa verdade. Essa verdade, normalmente, tem um significado dramático, no sentido de que representa algo. É, você vê a Maria Bethânia ou você vê a Gal Costa, você tá vendo duas artistas diferentes, duas artistas Sim. incríveis, mas com propostas diferentes e duas incríveis. Então, assim, é isso, né? Você tem que criar a sua identidade. Essa é a famosa pergunta. E é Essa isso que vai. famosa pergunta de $1 milhão. Quem é você? Por isso Quem que é você você? fez essa pergunta no começo do. Eu falei, bom, não sei o que eu sou. E, inclusive, não sei mesmo. E ok, tá pretendo tudo fazer bem. muita coisa Mas ainda sem ainda saber bem. o que eu sou. Mas é isso. A identidade é uma busca completa no artista. No artista em geral, No eu artista também em acho. geral. Uhum, Né? concordo super. Guga, o que mulheres e potências como a Rita Lee e a Marisa Monte ensinaram para o Guga profissional e para o Guga homem, pessoa? Olha só. Eu viajei bastante, trabalhei bastante com a Rita. Aí eu tenho que responder também como músico. Por favor, responda. Por Como quê? quiser. As músicas dela, mesmo tirando a letra, mesmo tirando a famosa reverência dela, são muito boas. Uhum, Música. uhum. Outro cara que é o Chico Buarque, é um grande músico. Uhum. As letras dele são maravilhosas, mas as melodias Perfeito. é um barato. Então, eu acho que a Rita tem um grande poder. Primeiro, ela é paulistana. E nunca se furtou a isso. Uhum. Então, quando você, numa cidade gigante como São Paulo, Uhum. você tem pouquíssimos símbolos paulistas, Sim. se você pensar. Sim. Você tem a Dona Irã, a Rita Lee, e assim, por exemplo, a geração ali do Arrigo Barnabé, mas que era totalmente... Rico Barnabé, a gente adora. Ele sai lá em casa. Vou lá um dia desses. É uma identidade paulistana. Então, quando a gente vive num ambiente e algum artista representa essa nossa realidade, a gente gosta muito. Uhum. Claro. Essa é uma das funções da música. É uma identidade, né? Quando você vai lá na sentidos. quebrada e você revela um músico lá da quebrada, o bairro todo ele cresce, porque o moleque vê que aquele cara que estava no botequinho ali, andando de bicicleta ali, fala o que ele O que representa vive, ele, o que mas o representa cara a realidade do outro dele. lugar. Então, esse é o princípio de cidadania. Então, a Sim. Rita tem isso, e ela tem essa inquietude que sempre veio sempre com a obra dela, de ser desafiadora, né? Maravilhosa. De padrão moral, de padrão de comportamento, apesar da personalidade dela ser muito surpreendente para quem conhece intimamente, tá? Eu vou falar rapidamente. A Rita é uma pessoa maravilhosa que fica dentro de casa. Ficava com os 2 cachorrinhos, aquele peludinho, como é que chama? Yorkshire. Yorkshire. É isso. Tanto que nós aqui, a gente nunca viu ela no restaurante, em festa. Ela sempre foi retirada. Inclusive, o meu sócio, que é o E não Telmo, era essa imagem que ela passava, né? Não. Exato. Então, assim, no convívio, ela era
sempre muito doce, Uhum. sempre beijando os músicos, sempre fazendo uma oração, sempre agradecendo por estar ali. Mas acabou o show, Casa. casa ou quarto de Vamos hotel. tomar um chupinho pra comemorar o show Não, hoje, né? ela não vai no lançamento, não ia no lançamento do disco dela. Olha. Ela não gostava. Mas, então, ela tem essa atitude desafiadora que eu acho muito bacana para nós artistas que começamos aí nos anos 80, que a gente começou sempre no alternativo. Uhum. Então, ela foi uma artista alternativa que conseguiu trazer uma estética, fazer dentro do comercialismo uma proposta provocativa. Sim. Fazer só uma provocação já é difícil. Opa. Agora, alguém gostar da sua provocação e tornar isso um fenômeno de massa, essas pessoas a gente tem que tirar o chapéu, né? E a Marisa é outro caso, assim, a gente conheceu ela, a gente começou, assim, esse Novela Cozinha era meio cult aqui, ela era lá no Rio de Janeiro, então ela tocava no nosso show, a gente tocava no show dela, não sei o quê, e assim, aí a gente participou do primeiro disco, que era um disco que foi produzido pelo Nelson Motta, que apontava para muitos lados. Então tem uma faixa conosco, que era com jazz, tinha uma faixa com Ed Mota, aí tinha uma música do Pixinguinha, era assim, tiro para todo lado, no bom sentido. Sim, no bom sentido. E ela se revelou uma pesquisadora da música brasileira. Então ela foi, ao mesmo tempo ela aliou forte as velhas guardas do samba, principalmente da Portela no Rio de Janeiro, então ela reverencia as gerações anteriores, o que faz dela uma porta-voz de uma ancestralidade, e ao mesmo tempo ela fez música com os novos. Né? Então ela tem uma dosagem. Ela transita, né? E tem uma coisa bacana que eu acho interessante, é a não exposição da vida pessoal dela. Uhum. A gente sabe muito pouco. E não precisa, né? Não. Bom, eu sou super fã da Marisa Monte e acho uma outra coisa lindíssima da maneira com que ela levou a carreira dela. Ela não se expõe, eu nunca vi, pelo menos, e já ouvi falar que ela realmente não vai. Né? Não, ela não vai a programa de televisão, de auditório, ela nunca participou, eu acho que né? tá tudo bem Ela também, tá no pra também, quem, não, pra sim. quem quer. Mas a gente tá falando das diferenças artísticas e da identidade artística. Essa é uma identidade dela, de ser mais resguardada. Quem é o contrário? Quem sempre foi o contrário disso foi o Caetano Veloso. Sim. Que apesar de ser cult, ele adorava ir no Chacrinha. Claro. O mundo dele... Assim, aliás, gente, o Chacrinha, né? E o abacaxi da Chacrinha. Ele O era... Caetano é maravilhoso. O Caetano fez música para nossa banda, e eu toquei um tempo no disco... no álbum de latino, né, Caetano. E aí, Salvador. Aí a gente foi na casa dele, lá tinha uma reunião, e tava a Carla Pérez, todo o pessoal do Tchan, sabe? Eu lembro do Tchan, você lembra, Roberta? Claro. O cara que casou com a Carla, que era o... Sim. Esqueci o nome dele. Sim. O Xande. Era Xande. O Xande estava lá. Então, assim, ele tem um gosto democrático mesmo. Uhum. Claro. Ele adora as brincadeirinhas, aquelas músicas que eu acho besta. Eu achava, agora eu tô mais tranquilo. Eu sei, mas sabe essas coisas bestas, assim? O carrinho de mão, não sei o quê? Que pra mim, pô, né? Mas o Caetano, e não é de hoje, se você for ver ele na Tropicália, nos anos 60, ele canta as músicas do Vicente Celestino. A gente não precisa ir nem tão longe, Guga. Num show depois do Prenda Minha, eu vi o Caetano, eu e 1 milhão de brasileiros, cantar Dói um Tapinha Não Dói, que era uma história do funk. Então, ele tem um amor pela cultura de massa. É a personalidade dele. Eu também. Eu acho muito legal, porque é uma proposta tropicalista. Você leva em conta a poesia concreta dos paulistas aqui, dos irmãos Campos, do Augusto. Do Augusto. E ao mesmo tempo você leva Mar de Andrade na sua música, mas ele não despreza a Coca-Cola, né? Eu tomo uma Coca-Cola. Tudo bem.
Não é que está tudo bem, além de estar tudo bem, esse é o mundo estético que ele consegue tirar uma beleza que é difícil de ver. Aham. né? E Guga, Guga, não, vamos nos juntar. falando sobre as mulheres, né? A gente começou essa discussão bárbara, né, a respeito, aí na levada das mulheres que começaram a permear a tua vida e você a delas, etc. Mas tem uma mulher que atravessou a tua vida de uma maneira completamente diferente, que não chegou num estúdio, não chegou num palco, que chegou num ventre, que é a tua filha Dora. Sim. O que o nascimento da Dora provocou em você? Eu sempre quis ter uma filha mulher. Olha, Então eu já estava e você meio... tem só ela, só Só. uma. Tá. Então já Não, tava... não como se fosse pouco, mas só para saber se era uma só. Sim, sim. Aí eu já tinha 40 anos Uhum. e a mãe também. E vamos ter um filho, tomara que seja uma filha. Mas foi uma filha Olha. e ela recebeu o nome por causa de uma música do Dorival Caymmi. E por coincidência, hoje o Danilo Caymmi, o filho do Dorival, é nosso amigo, está em todas conosco. É um cara maravilhoso. Ele fez aquela música Andança, sabe? Aham. Fez aquela, o Casaco Marrom. O cara, Sim. e ele era, por 10 Adoro anos, Genial. acho que por 12 anos, ele foi o diretor da banda do Tom Jobim. Uhum. Então, assim, só que ele é o cara mais simples que tem. Bom, aí, Dora chegou no mundo. a mãe foi bailarina antes de ter a Dora, e eu já estava na música. Então, assim, o nosso desejo sempre foi que ela trilhasse o caminho das artes. E como foi quando ela escolheu o caminho da música? Foi natural, senão eu ia apanhar. Senão ela Já ia pensou se ela apanhar. falar assim, pai, Ô, quero fazer Dora, direito na USP? Deixa eu te dizer que eu te amo, viu? Um beijo em você, queridíssima. Pensou ela falando, não, eu quero prestar direito na USP. Não, é um barato, porque na minha família, também da parte do meu irmão, tem um produtor DJ, um filho produtor DJ, uma filha cantora que mora na Europa e um filho que é contrabaixista. Ele tem 4 filhos. E tem um que era jogar futebol demais, foi pro profissionalismo, Ó. mas depois foi trabalhar na XP. E de todos nós, é o mais feliz, é o mais alegre, é o mais carinhoso. Manja, né? A gente fala, pô, tem nada de careta, é o contrário. Ele acabou sendo, dentro da amor que ele tem dentro dele, o cara que todo mundo mais admira. Então, assim, para mim não tem uma distinção nenhuma entre o artista e o não artista. Claro. Mas com a vinda da Dora, eu procurei me disciplinar mais, assim. Me disciplinar mais, ter hábitos mais saudáveis, fazer uma ginástica, tirar o álcool da minha vida. E isso também é natural com o tempo, mas eu acho que a paternidade, ela leva a você a entender que tem alguém aí que... Depende de você, né? Das suas referências. Exatamente. E isso é natural. E é uma das boas coisas da vida. Quanto mais a gente puder estar aqui por eles, melhor, né? Guga. E ela enveredou pela música, ela tá indo bastante bem. Que bom. Ela tem um grupo. Sim. Foi até mixar lá em Londres, lá no estúdio dos Beatles. Diga o nome do grupo de Dora. O grupo dela chama Tietê. Antes, ela ensaiava lá em casa com outros grupos lá. É muito legal. Vejam, Tietê, gente. E se eu não me engano, o arroba dela, que eu já vou fazer essa coisa aqui, porque gosto demais da Dora, é tie.t. Olha que interessante, é tie.t. Isso. Conheçam, pessoal. Então, Guga, a gente tem 912 ainda assuntos para falar com você, então eu precisaria fazer uns 4 episódios de Mulher Maravilha com o Guga Streuter, porque, minha Nossa Senhora... Passou muito rápido. Então, eu vou já caminhar
para o Gustavo Streuter, que construiu um livro sobre a história da música brasileira. E te perguntar, para além desse projeto tão maravilhoso e único que você desenvolveu, primeiro, como é que nasceu essa ideia da árvore da música, né, brasileira? E o que você descobriu sobre o Brasil enquanto organizava essas conexões todas? Nos anos 90, quando ainda existiam algumas coisas que hoje parecem jurássicas, havia loja de disco. Eu estava em Amsterdã e entrei numa loja de disco. Hoje não tem nem o disco, nem a loja. Mas que tá retomando, né? Eu vi uma matéria que diz que o LP tá virando uma febre de novo, verdade. né? Eu adoro. Aí, entrei lá e tinha um pôster, assim, a árvore do jazz. Então, assim, eu comprei, eu falei, nossa, eu gosto de jazz. Aí comprei, botei lá na minha casa, botei na parede de casa e vi que todo mundo ficava olhando, mesmo quem não gostava de jazz, ficava lá, assim, olha, procurando. As conexões, né? A história. Aí eu Querendo falei, entender, poxa, né? alguém tem que fazer a árvore da música brasileira. E aí eu tenho uma amiga querida, uma japonesinha muito inteligente e muito disciplinada, chamada Elisa Mori. E como você vê que é jurássico, que ela tinha uma videolocadora. Jurássico. É da minha época, da nossa época. Então, ela só folgava na segunda. Então, segunda era o dia que a gente trabalhava em construir a árvore. E essa árvore ficou meio esquecida lá, um pôster com um livro, porque para todo mundo achava aquilo maravilhoso, mas sempre falava que tinha que ser no online, e eu sou ruim online. Até que caiu na mão do Danilo Miranda, do Sesc. Ah, Danilo. E o Danilo ligou, vem cá, e fez o livro. Então, agora a gente já está fazendo um novo livro e já está trabalhando com subprodutos. Dia 30 agora, por exemplo, a gente vai fazer um musical na Sala São Paulo. 30 de agosto. Que é para crianças. Chama Brasil Mistura Pura. É um musical que conta a história das raízes com orquestra e cantores, atores, conta um pouquinho da história. E ao mesmo tempo a gente desenvolveu umas pinturas que a gente vai expor agora, vai ter em outubro eventos no interior de São Paulo. Ou seja, o assunto é grande. Agora, o que eu tirei de mais... a tese que eu defendo dentro da historiografia da música brasileira é da não pureza. Por isso que eu fiz um musical chama Brasil Mistura Pura. Que, na verdade, assim, tudo que a gente pensa que é 100% brasileiro, nunca é. Nunca é. A gente fala nós somos. Exatamente. Nós O choro é uma música autenticamente brasileira. Aí você vai ver lá no começo do choro, eram músicos cariocas no século XIX, 1870. Shakespeare chupou a Romeu e Julieta do outro autor? E eles estavam tentando tocar música de concerto, tanto que você vai ver lá, tem a polca, valsa, Scottish, mazurca, eram músicos fazendo a música estrangeira, só que do jeito brasileiro. Então, esse espetáculo começa lá na pré-história, com a primeira ossada, ossada que foi achada lá em Minas Gerais. Moçada. É moçada. Moçada. Chama Luzia, que ela tem 13 mil anos. Sim, sim. Aí tem as representações lá da Oxum, que fala sobre a África. Sobre a África. Aí tem o São Gonçalo, que é o padre católico, que fala sobre Portugal. Aí tem a Arapê, que é a deusa indígena. E aí passa pela Rita Lee, passa pela Carmen Miranda, passa pelo Pato Donald e cai no funk. Isso, gente. Caramba. E cai no funk. E aí a gente termina com o funk como uma grande metáfora, porque o funk, a gente começa tocando funk americano, que é tum, pá, tum, pá, tum, pá. Aí a rapaziada da periferia colocou dentro do funk da periferia o tambor Congo de Ouro, que é do candomblé, que é aquele tum, tchá, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tchá, tum, tchá. Então você pega uma música 100% americana e coloca um tambor brasileiro e aí Aí a gente termina cantando o Rap da Felicidade, eu só quero ser feliz, junto com a música Tindolele Cauíça, que é música de... Que é um toque de umbanda. E é de capoeira também. Tindolele, assim, é a dança do maculelê, que é uma dança negra e indígena. E que é exatamente o mesmo ritmo. Então, é essa a ideia, que a música a gente sempre está indo para frente,
mas a ancestralidade... Olhando para trás. com o pé Olhando lá, para né? trás, Sim. e não há purismo. Não há purismo. O Brasil, como diriam os modernistas, ele é antropofágico. É antropofágico. Essa é a lição que o Oswald deixou no seu manifesto antropofágico, que a primeira linha fala assim, tantos anos desde que o bispo Sardinha foi devorado, porque ele foi devorado mesmo. Ele era rival do Anchieta aqui, mas ele representava a Igreja Católica lá no Nordeste, e aí o navio naufragou e a gente comeu ele. Guga, É cruel, né? é uma delícia conversar com você. A gente Tá ficaria aqui horas, muitos episódios, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir espaço Eu para estou trazer novamente. encantadíssima e tenho certeza que o pessoal em casa também Com vai certeza. ficar. Teus contatos para aquela câmera, como é que as pessoas te acham? Como produtor, como músico, como... Sabendo os enfim. teus shows. Tem um Instagram. É Guga, @ né? Guga, Streuter, que é meu sobrenome. Stroeter. Guga Streuter. E eu tô por ali. Não sou muito bom no mundo digital, mas estamos junto. É isso A gente se aí, encontra. gente. Muita coisa boa para ouvir. Eu tenho certeza que esse papo foi riquíssimo para você que nos ouve e nos assiste. E quantos desdobramentos a partir de alguém que trabalha com música é possível, né, gente? Poxa, que história belíssima que a gente contou aqui, através de um ser com Quantas histórias, quantas né? histórias a gente Quantas trouxe para cá pessoas, e quantas quantos vidas, artistas. né, a gente movimentou. Exato. Então, muito obrigada pela tua presença. Eu que Obrigada, agradeço. Você Guga. estará conosco novamente, não tenha dúvida disso. Desde que eu fale menos de mim e mais das mulheres. Olha Bravo! É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. E eu preciso falar uma coisinha muito breve com vocês, mas bastante importante. A temporada 2 do Mulher Maravilha Podcast se encerra hoje, com essa belíssima entrevista do Guga Streuter. A gente volta ali no finalzinho de setembro, com uma nova temporada do Mulher Maravilha. Eu e Beth Correia, minha querida amiga, parceira de bancada e jornada, estamos aqui no ar há 1 ano e something like tempo. that. Beth, nesse momento, alçará um outro voo, então eu continuo por aqui tocando o nosso Mulher Maravilha Podcast, com novas histórias reais, com gente muito bacana para que vocês conheçam e compartilhem das histórias e se sintam representados, com novos patrocinadores, com novos apoiadores culturais, mas sempre fazendo um podcast que agregue, que te represente, que te aconchegue, que te abrace e que, sobretudo, leve informação de qualidade a você, nosso seguidor, nossa seguidora, tá certo? E eu aqui só tenho a agradecer a audiência de vocês, o convite dessa minha amiga maravilhosa, que eu tenho certeza absoluta que conduzirá brilhantemente o Mulher Maravilha, continuará conduzindo, em nome dela e em meu nome, e dizendo que agradeço demais todas as histórias que a gente compartilhou com vocês, tudo que a gente vivenciou juntas, e que a gente continue assistindo, eu, particularmente, com muito carinho, e dando todo o suporte aqui, e acompanhando Roberta no podcast, que eu tenho certeza, com muita coisa boa, com muita história potente para dividir com vocês. Um beijo muito grande, viu? É isso aí, Até lá. a gente fica por aqui com esse episódio em que recebemos Guga Streuter e a história da música brasileira. E a gente se vê então logo mais. O nosso Instagram é o mesmo, @Mulher Maravilha Podcast, no YouTube e no Spotify. E lá eu vou passando todos os novos comandos para vocês, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá. Um beijo no coração.